Boa noite, Nutri! Seja bem-vindo a mais uma live aqui no meu Instagram. Se você não me conhece, eu sou Andréa Lins, eu sou Nutri-mentora de nutricionistas que querem dominar a nutrição infantil de uma forma simples e rápida, atender com segurança e faturar 10 mil ou mais por mês na nutrição infantil. E hoje eu vou falar um assunto que foi pedido, os recursos lúdicos que a gente usa em terapia alimentar. Esse é um tema que sempre traz muita dúvida e eu vou ser bem sincera aqui que sim, a gente investe bastante. Os brinquedos fazem total sentido nas nossas terapias, são recursos para a gente trabalhar a aproximação da criança com o alimento, mas eles não são a base do nosso atendimento, tá? Então eu já vou começar essa live falando o seguinte: não adianta, Nutri, você ter vários recursos lúdicos se você não sabe a base do atendimento de uma criança seletiva. Se você não sabe fazer um plano alimentar de esticamento, se você não sabe suplementar o seu paciente, que provavelmente vai estar deficiente nutricionalmente falando, se você não sabe passar as orientações corretas aos pais, se você não sabe qual é a base da terapia por trás das brincadeiras, por trás da aproximação com os alimentos, ali na hora que você tá brincando, o que você tá querendo com esse paciente, em que degrau da escalada do comer ele tá querendo. Então, aqui os recursos são bônus, tá? Então, antes de eu começar a mostrar algumas ideias, sugestões, antes de você sair comprando de tudo, investindo em tudo, você precisa ter essa base, esse conhecimento que toda nutri-infantil deve ter, tá? E isso eu já abordei aqui em várias lives, assim como eu me aprofundo mais no método NutriKids, que daqui a pouco teremos novas turmas e você pode ter essa oportunidade de se tornar uma aluna minha e receber essa base melhor. Agora vamos falar sobre os recursos. Quando a gente fala de brinquedos, na hora de fazer a terapia alimentar, eles nos ajudam a conversar com o universo da criança. E Nutri, de fato, a base da terapia são as brincadeiras. E não existe uma brincadeira que você vai dizer assim, ó, essa dá certo com qualquer paciente. Por quê? Cada criança é única. Cada criança vai gostar de fazer e de brincar com coisas diferentes. Portanto, uma das primeiras etapas quando a gente vai iniciar a terapia alimentar e inclusive até investir em recursos, né, quando a gente vai pensando especificamente para um paciente, eu tô ali, fechei uma terapia alimentar semanal com o meu paciente, toda semana ele vai voltar, preciso ter ideias, sugestões do que eu vou fazer com o meu paciente. Quando a gente vai escolher o recurso lúdico que a gente vai investir, por exemplo, a gente tem que saber o que faz sentido para aquele paciente. O que ele gosta de brincar? Qual é a idade dele? Que tipo de habilidades ele já tem desenvolvidas para desenvolver essa brincadeira com você? Então, por exemplo, eu cheguei a comprar stop para brincar com os meus pacientes e fez muito sentido para muitos pacientes e para outros não, porque eles gostavam de brincar de cartinha de Pokémon, vamos supor. Então não existe um recurso que você vai comprar e vai dizer assim, esse dá certo com todo mundo. Por isso que quando a gente vai iniciar a nossa terapia, a pergunta que a gente deve fazer, a pergunta-chave para as mães, para os pais dos nossos pacientes é o que ele gosta de brincar. E é nisso que a gente vai basear a nossa terapia e o alimento vai estar ali inevitavelmente envolvido e aos poucos ele vai se aproximando desse alimento através das brincadeiras. Lembrando que essa é a minha forma de trabalhar com crianças, não quer dizer que deva ser a sua ou que todas as mentoras de Nutris ensinem assim. Mas o meu foco na terapia não é o alimento, o foco é a brincadeira. E o alimento entra como parte da brincadeira no momento que eu sinto que a criança está podendo se aproximar desse alimento, conseguindo se aproximar desse alimento, né? Então, basicamente, a terapia toda é brincando, e tem momentos da terapia que o alimento vai fazer parte, que eu vou chamar a atenção da criança para o alimento. Por isso que usar recursos lúdicos faz total sentido. Antes de eu começar a falar aqui, ó, compre isso, compre aquilo, compre isso, compre aquilo, eu quero perguntar para quem tá ao vivo aqui comigo. Quem aqui tem filho
sobrinha, vizinha, criança, antes de você sair comprando, comece a adquirir brinquedos doados, tá? A maioria dos meus brinquedos eu, peguei das minhas sobrinhas, porque já estavam lá de canto, não brincavam mais, não usavam mais, e eu não saí comprando, né, gastando à toa. Eu acho que investimento, principalmente quando a gente está no início da carreira, o melhor investimento é em conhecimento. E aí, se eu puder vir com recursos lúdicos que eu ganhei de doação, que eu fui atrás, ou mesmo aqueles que eu comprei bem barato na Shopee, por exemplo, faz mais sentido. A gente tem que pensar como empreendedoras. Todo e qualquer investimento numa empresa se pensa em retorno rápido. O retorno rápido é em conhecimento. Então, você precisa, primeiro, antes de tudo, sair perguntando que tipo de brinquedo. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho, então. Olha só, meninas gostam muito de brincar de comidinha. Então, aqui é uma primeira estratégia de terapia alimentar, é brincar de comidinha. E quase todas as crianças têm, meninas, né, do sexo feminino, tem excesso de panelinhas, excesso de faquinhas, tem 3, 4 fogões, né, porque vão ganhando em festa, em aniversário. Então, quando eu não tinha consultório próprio, que eu tinha que levar tudo numa mala, eu sempre falo que um dos meus maiores recursos e um dos poucos que eu tinha eram 3 panelinhas, 2 faquinhas, 2 colherzinhas e um fogãozinho. Então, eu até vou abrir aqui na internet para ir mostrando o que eu tô falando. Nessas lojas, tem aí na cidade de vocês tudo 10? Essas lojas que é tudo R$10, que tem esses brinquedinhos baratinhos, ou na própria Shopee, né? Então, deixa eu pegar aqui, panelinha de brinquedo. E não necessariamente é só pra menina, menino ama brincar também de cozinhar. Então, assim, é uma brincadeira que faz sentido total com o alimento, então você já pode ir direto com o alimento ali, brincar de cozinhar o alimento que você está trabalhando na terapia, com todas as estratégias que você tem por trás e conhecimento. E eu usava muito na terapia esses recursos. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Por isso que eu digo, vão atrás de doação, porque às vezes vocês podem gastar muito. Ó, vamos virar aqui. Esse tipo de brinquedinhos, ó, que eu tô mostrando. Mas aqui, olha só, R$135. Não é necessário gastar com isso agora. Ó, pode ser um kitzinho assim, baratinho desses. Assim, panelinha. Né? Ali na AliExpress, olha que legal. Panelinhas, comidinhas. Isso aqui, ó, você já faz milagre, tá? Panelinha, uma tabuinha. Isso aqui você já faz milagres e provavelmente você tem aí uma criança que tem isso jogado nos cantos, que não usa e você pode estar pedindo ou usando de forma emprestada nesse início da carreira para não sair investindo. Então, esse é um tipo de recurso lúdico que faz total sentido na terapia. Você vai decidir o alimento a ser trabalhado, né? Essa decisão é em conjunto com a família. E aí você vai perguntar de acordo com a idade da criança. Não são todas as crianças que gostam de brincar de comidinha. Geralmente nessa idade, a idade que mais combina com esse tipo de brincadeira é entre 3 aninhos, né? Que até 3 anos é muito sensorial ainda. Então, entre 3 aninhos até mais ou menos uns 6, 7 anos, depois já passa a ser muito infantil, já não faz mais sentido pro público de 14, de 8 anos, 9, 10, já não faz mais sentido. E também depende se a criança gosta. Eu já atendi muitos meninos que amavam brincar de cozinhar. E aí, através dessa ludicidade, a gente conseguiu avançar muito na escalada do comer e avançar muito com os alimentos que a gente decidiu junto com a família que trabalharia em terapia. Como eu já atendi muitos meninos que não gostavam desse tipo de brincadeira, que queriam mais brincadeira de menino mesmo,
né? Bem entre aspas. Que queria mais brincar de carrinho, que queria mais brincar de dinossauro e brincar de comidinha não fazia sentido. Então, por isso que é bom a gente conhecer o nosso paciente. Então, esse é o recurso que pode ser que dê certo aí e você pode usar nas suas terapias. Panelinha sempre faz sucesso. Agora, falando... Ó quem tá aqui, dá oi pra minha audiência. Dá oi pra minha audiência. Pensa numa cadela carente, gente, quer ficar no colo o dia inteiro. Pensando agora em brincadeiras mais de gênero, mas eu tô aqui falando bem entre aspas mesmo, porque tanto dá pra brincar com menino quanto menina, mas brincar de casinha, de mamãe e filhinha, faz muito sentido para as meninas. Muitas das minhas pacientes amavam esse tipo de brincadeira e eu ali envolvia o alimento. Então, às vezes você tem uma filha que tem uma boneca e essa boneca tá lá jogada no canto. E essa boneca faria muito sentido para você brincar na terapia, de alimentar essa boneca e através disso você subir na escalada do comer com a sua paciente usando recursos, né? Se ela não consegue tocar, você vai ter que usar uma luvinha, você vai ter que usar um garfinho, uma colherzinha, mas ali ela vai estar se aproximando e ofertando esse alimento para a bonequinha e você vai entrar no mundo da criança. Você também vai estar ali brincando de casinha junto com ela, né? Nutri infantil é isso, a gente tem que voltar a ser criança. Então, eu tinha o Rodolfo, né? Na verdade, eu não me desapego do Rodolfo. Quem já é seguidor antigo aqui sabe, conhece o Rodolfo. Mas existe bonequinhas baratinhas também. Deixa eu colocar aqui, boneca... Shopee, agora boneca é uma das coisas que a gente mais consegue doação, porque o que tem de boneca jogada nos cantos, né? Muitas das vezes já descabelada, já sem roupa, mas faz parte. Ó, uma bonequinha simples, tá? Eu tô mostrando aqui porque é realmente assim, nada demais. É uma bonequinha comum, que você aqui na Shopee tá R$20. Então, se você não tiver nenhuma criança que vai poder te ajudar... Opa! Cadê? Uma bonequinha comum. Vamos lá, computador. Carrega que eu tô ao vivo. Ó, boneca comum. E ela vai fazer muito sentido na hora de brincar de mamãe e filhinha. Principalmente com meninas. Tem meninos que também gostam, tá? Tem meninos que também gostam de brincar de mamãe e filhinha e tá tudo certo, é muito divertido. E aí faz sentido juntar a panelinha, você vai cozinhando junto com a criança e oferta pra bonequinha. E esse tipo de brincadeira também, geralmente são para crianças menores. Crianças maiores já não faz sentido nenhum você usar esse tipo de recurso, tá? Então, ó, ainda não falei nada de extraordinário. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de atender crianças, o que nós gostávamos de brincar quando a gente era criança? A gente gostava, né, nós mulheres, de brincar de fazer comidinha, de dar papá pro neném, de botar pra dormir. Então é isso que a gente vai fazer em terapia com estratégias subindo aí na escalada do comer, de acordo com o seu conhecimento técnico, tá? Então, falei da boneca, é o segundo recurso lúdico que eu usei aqui. E que falei aqui, que referi. E pensando em meninos, qual é o primeiro brinquedo que a gente pensa quando se refere a meninos? Quem me ajuda? O que menino mais gosta de brincar? A maioria. Não são todos. Minha mentora é maravilhosa. Obrigada, Amanda, pelo seu carinho. O que menino ama brincar? E geralmente, muitos meninos têm demais até. Carros. Exatamente. Bola e carrinho. Exatamente. Então, um carrinho, gente, que caiba o alimento ali dentro, faz total sentido também. Então, deixa eu ver se eu acho aqui na Shopee. Carrinho. E olha, trator, caminhãozinho, carrinho, né? Ideal que tenha ali uma parte atrás. Eu tinha todos esses brinquedos, mas eu acabei doando, né? Que ali a gente consegue carregar os alimentos pra lá e pra cá e faz total sentido. Deixa eu ver se eu acho. Carrinho, trator, brinquedo.
Deixa eu ver se eu acho aqui na internet pra mostrar um exemplo pra vocês. E também dá pra comprar versões super baratinhas. Aqui, ó. Achei aqui um exemplo. Vamos lá. Opa. Hoje a live tá meio assim. Vai pra lá e vai pra cá. Ó. Uma coisa assim. Eu tinha mais ou menos um desse, ó. E aí dá pra brincar de carregar os alimentos pra lá e pra cá, né? Faz todo sentido aí na terapia. Tá vendo que os brinquedos não precisam ter a ver com a alimentação? Então dá pra... Ó, um assim também que tem a coisa atrás pra colocar. Eu esqueci como é que chama isso, a caçamba. O meu era uma coisa assim, ó, bem infantil, que eu paguei baratinho, acho que eu paguei R$10. Mas novamente eu digo, veja se você não tem aí uma criança pra doar, tá? De verdade, vocês vão achar. Sabia que teve uma aluna do método, a Cris Resitano, que ela foi, assim, colocou na internet que ela queria o Dina Papar Tudo, que eu já vou falar dele. E teve uma mãe que falou, olha, eu tenho aqui, meu filho não tá usando mais, eu te dou. Então nem o Dina ela comprou, gente. Porque, né, tinha uma criança lá que não tava mais usando. Então dá pra gente ir atrás disso. A primeira coisa quando eles chegam pegar logo o dinossauro. Então assim, aí o brinquedo que tem a ver com a alimentação, né, que é o Dino Papa Tudo, e a gente acaba usando muito para crianças menorzinhas, para crianças pequeninhas, que são mais sensoriais, 2, 3 aninhos, né? Eu usava muito nas consultas de introdução alimentar também, com todas as estratégias junto dessa consulta para trazer esse encantamento aos pais. E o Dino Papa Tudo tem a versão mais barata também, né? Hoje ele tá R$60, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha. Quanto que tá? Vamos ver o preço atual dele. Tá R$70, não tá barato. Mas é um recurso que vai te ajudar muito, só que é aquela coisa. Eu sempre pensava o seguinte, não é porque eu vendo cursos não, tá, gente? Porque eu sou muito consumidora de cursos. Eu sempre penso primeiro em investir em conhecimento do que sair investindo em recursos. Então, entre pagar R$70 num curso que vai, talvez, me ajudar a melhorar o meu atendimento e um brinquedo, eu preferi ir atrás de um brinquedo de forma gratuita ou comprar a versão mais barata. Então, tem a versão mais barata do Dino. Deixa eu ver se eu acharia que você paga na Shopee, assim, R$15, R$20, existe, tá? Eu só não sei como é que eu procuraria isso. Mas se vocês fuçarem, acha. Vamos ver aqui se eu acho pra vocês. Ó, porque o Dino hoje tá R$51. Aqui, ó. Essa aqui é uma versão mais baratinha, tem R$30, né? Então, faz sentido muito. A gente usa bastante terapia, porque daí a gente coloca aqui, pede pra criança colocar na boca do Dino, e aí depois tira da barriguinha do Dino, e aí essa interação faz sentido aí na nossa escalada do comer. A gente acaba tendo bastante avanço. Mas é isso, eu queria dizer que tem a versão mais baratinha, ou que vocês podem ir atrás de uma criança que já teve e acabou se desligando, deixando ali no canto, e vocês podem estar pedindo, solicitando, né? Então, vamos lá, eu já falei de panelinha, eu já falei de boneca, eu já falei de carrinho e falei do Dino Papa Tudo, mas não necessariamente precisa ser o Dino Papa Tudo. Quando a gente entra no universo do mundo da criança, a gente pode também pensar, principalmente quando a gente fala de crianças autistas, né? Faz mais sentido ainda a gente pensar qual é o foco dessa criança, né? As crianças autistas geralmente têm hiperfoco. Então, se ela ama dinossauros, a gente tem que tentar trazer os dinossauros na nossa terapia. Se ela ama o Homem-Aranha, a gente tem que tentar trazer o Homem-Aranha na nossa terapia. O Hulk, então eu já tive de tudo, né? Cada paciente gostava de uma coisa. Conforme qual era o meu raciocínio? Olha só. Eu atendia o paciente, fazia ali a avaliação, atendia a criança, fazia então a venda da terapia alimentar.
e fidelizava esse paciente. No primeiro mês desse atendimento, eu não investia em recurso específico para esse paciente. Eu usava ali o que eu já tinha, o que eu já tinha comprado, gente, pintura, eu já vou falar assim até de recursos que vocês não vão gastar nada. E aí eu ia fazendo a terapia. No segundo mês, quando eu visse assim, não, esse paciente realmente vai ficar aqui comigo, aí eu começava a pensar em investir pensando nesse paciente. E isso traz, é claro, né, os pais valorizam muito isso. Então é onde eu começava a conhecer, eu passava aquele mês conhecendo a criança, entendendo o que ele gostava de brincar, e aí eu percebia, essa criança é viciada em Homem-Aranha. Aí onde eu ia atrás de comprar um Homem-Aranha pensando em brincar, olhando para o universo dele, para o universo que encanta ele. E aí a gente fazia terapia brincando com Homem-Aranha. Então é isso que eu indico, fideliza primeiro o paciente, usa os recursos que você tem. Depois do primeiro mês que você viu que ele vai continuar com você, aí você começa a investir se fizer sentido, né? Porque uma coisa assim que é um erro de muita nutri infantil. Tudo que ganha, reinveste. Não é bem assim, né? Uma empresa tem que ter um percentual, e eu separava esse percentual de 10 a 20% para reinvestir no consultório. Aí tinha um percentual de reserva financeira para o meu consultório, né? Porque eu já tinha ali o consultório próprio, já pagava aluguel, tudo tinha que ter essa segurança. Toda autônoma tem que buscar ter essa segurança também da reserva. Eu retirava o meu salário, então nem tudo é só sair comprando brinquedos, tá? No consultório eu tinha o Homem-Aranha, eu tinha o Hulk, eu tinha máscaras de Homem-Aranha, de Hulk, né? Onde a gente entrava no universo da criança e brincava, que ele era o Hulk, que eu era o Homem-Aranha. Então deixa eu ver aqui na Shopee se eu acho. Máscara, Homem-Aranha. E tudo isso dá pra gente inventar também, dá pra gente imprimir, pintar com a criança, né? Então, ó, que caro que é. R$99. Eu comprei na loja de Tudo 10. Eu tinha, na verdade, a máscara da Patrulha Canina. Mas, enfim, é só uma sugestão, né? Aí dá pra comprar de todos os personagens, pensando no que a criança... Eu tinha da Patrulha Canina. Deixa eu ver se eu acho. Aqui eu tinha. Patrulha Canina. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Tinha uma coisa assim, bem basiquinha. E aí, para alguns pacientes, fazia o sentido. Mas reparem que dá pra gente fazer de papel mesmo, se fizer sentido pro nosso paciente. Então, esse tipo de utensílios, capas, né? Máscaras, óculos... Tudo isso, tá vendo que até agora eu nem falei de recursos envolvidos com alimentos. Eu tô falando de recursos que vão ajudar na brincadeira, e a gente entrar no universo da criança. Então, se eu tô lá brincando de Hulk, eu vou trazer aqui uma experiência que eu tive com um pacientinho meu. Ih, vai acabar minha bateria. Vai acabar minha bateria, mas eu abro aqui no celular. Então, ele gostava muito de imaginar. Olha só como a gente tem que entender o universo do nosso paciente. Ele gostava muito de imaginar que a cidade imaginária que a gente criou lá no chão, então a gente colocou bonequinhos, dinossauros, então era uma cidade. E aí ele gostava de imaginar que o Hulk ia vir e ia salvar todo mundo do monstro. E toda criança... E toda consulta que ele voltava, ele queria brincar da mesma coisa. Então, às vezes, a gente também fica procurando ideias, não sei mais o que eu faço com o mesmo paciente. E muitas das vezes, a gente pode usar sempre a mesma brincadeira. Conheça o seu paciente. E aí, a gente brincava sempre do Hulk, que queria salvar a cidade. Ele tinha mais ou menos 5 aninhos. E no meio da cidade, os alimentos estavam ali. Era onde ele interagia com os alimentos, era onde ele pegava, era onde ele brincava. E aí eu usava as estratégias que eu tenho por trás, né, de embasamento teórico, para fazer essa criança evoluir na terapia e não ficar somente na brincadeira em si. Por isso que qualquer brinquedo
faz parte da nossa terapia. Vamos supor, o seu filho, ele tem Lego. Ele tem Lego pra brincar. Quem aqui tem Lego em casa? Que a criança brinca de Lego? Acho que isso é bem comum, né? É mais comum pra meninos, mas geralmente meninas também costumam brincar. Obrigada, amor. Não tô carregando ainda. Tá carregando. Tá carregando? Tá? Ah, Não, beleza. não tá não. Não. Mas não tem problema, eu abro no celular. Então tá. O Lego, gente, não tem sentido nenhum com o alimento. Mas como eu disse, e como eu ensino lá dentro do método NutriKids, a base da terapia é brincar. Então, eu pegava o Lego, eu tinha Lego no consultório, eu falava, vamos brincar. E a gente ia montando lá o Lego e tal e tal. E de repente eu chamava a atenção da criança pro alimento, que eu queria trabalhar em questão. Rapidinho a gente ia lá pro alimento, eu sentia até onde a criança queria, conseguia evoluir comigo. Quando eu sentia que estava desconfortável, a gente voltava pro Lego. A gente voltava a brincar de Lego. Então, na minha visão, na minha prática, faz muito mais sentido recursos que não tem a ver com alimento do que a gente só ficar investindo em recursos que vai ficar o tempo todo insistindo para a criança ficar perto do alimento. Dependendo do nível que ela tá, de tolerância, de aproximação, se ela tem nojo, se não tem, se tem TPS, se não tem, né, que é o transtorno de processamento sensorial, enfim, ficar a terapia inteira no alimento, a criança não vai querer voltar pro seu consultório. Ela já vai chegar se defendendo de que ela não quer comer, de que ela não quer brincar com você. Então a gente tem que ganhar a confiança da criança e falar que ali ela vai só se divertir. E o alimento vai ser uma partezinha mínima da terapia, né? Ó, eu tenho meu filho ama, exatamente. Então, ó, se seu filho ama, seu paciente vai amar também. Ele tem que ir com a sensação de que ele tá indo se divertir com a Nutri. Era essa a conduta que eu usava com as minhas crianças, né? Então, amarelinha, eu usava muito amarelinha. Qualquer brincadeira de criança a gente usa em terapia. Então, recursos que você não vai gastar dinheiro. Bolinha de sabão, que você vai gastar ali R$5 para comprar. Muitas crianças pequenas amam brincar disso. Pintura, você pode imprimir desenhos do próprio Google, preto e branco, brincar de pintar com a criança na terapia. O alimento nem tá ali ainda, gente. Você tá brincando com a criança. Eu usava muito pintura e você não precisa gastar com isso. Que mais que você pode usar aqui que você não vai gastar tanto, né? Gente, eu brincava com as meninas, principalmente, de dançar. Eu colocava as músicas que a criança gostava e a gente dançava. Já brinquei com o meu paciente, ele era muito viciado em youtuber. Ele queria, quando crescer, ser youtuber. Então, na verdade, eu nem precisei de recurso lúdico com ele. A gente brincou de ser youtuber. Como eu tinha aqui igual eu tô usando agora pra fazer a live, o ring light, eu colocava lá o ring light e a gente fingia que tava criando lá conteúdo pro nosso canal e ficava se apresentando e nisso o alimento era envolvido. Então, é essa segurança que eu quero que você tenha nas suas terapias e que recursos lúdicos seja o de menos, tá? Então, por isso que eu tô falando, ó, dá pra brincar de pintar, dá pra brincar de bolinha de sabão, dá pra brincar de amarelinha, dá pra brincar de boliche, dá pra brincar de futebol, vai dar pra brincar do que criança gosta de brincar. O que eu recomendo? Que você pesquise para a idade do seu paciente quais são as brincadeiras recomendadas. Então, olha só, vou fazer um teste aqui. Eu já vou ler as perguntas, tá? Da live. Vamos supor que amanhã você tem um paciente, eu vi que uma Nutri perguntou 10 anos, ó, brincadeiras com crianças, tô pesquisando no Google, tá? Brincadeiras com crianças de 10 anos. Vamos ver o que criança de 10 anos gosta de brincar? Caça ao tesouro. Super legal brincar na terapia caça ao tesouro. Preciso gastar com isso? Não. Os alimentos, o tesouro pode ser um alimento que você está trabalhando?
Pode ser um alimento que você está trabalhando. É onde ele vai querer tocar porque está envolvido no alimento, é onde ele vai olhar mais para a cor do alimento, é onde ele vai já sentir a textura. Como pode ser que não precise ser o alimento? Você começa brincando de caça ao tesouro, o tesouro é uma outra coisa, e no meio da terapia você chama a atenção dele para o alimento em questão. Aventura na cozinha, então culinária é uma brincadeira que você também não precisa gastar, faz muito sentido para terapia. Eu não utilizava muito com os meus pacientes, porque a maioria chegava quase não tolerando o alimento, então culinária envolvia muito toque, né, cheiro muitas das vezes, então no início eu tentava brincar mais das coisas gerais, conforme eu ia vendo o progresso da criança, aproximação pro alimento trabalhado, aí eu trazia ali a culinária. E eu sempre falo que não precisa ter o consultório ideal para isso. Dá para fazer com os recursos que você tem. Aí você pode levar liquidificador de casa, aí você pode levar processador de casa, você pode levar máquina de cupcake de casa, né? Ou inventar receitas que não precise nada disso, que é só amassar, misturar, moldar e já tá pronto ali o docinho que você tá fazendo com a criança, saladinha de fruta, espetinho de fruta. Nem sempre precisa ter tantos recursos, né? É o que eu digo, gente, terapia alimentar, e eu vou reforçar isso ao longo da live inteira. Terapia alimentar, você segura do que é a terapia, a base da terapia, a conduta nutricional que você vai usar com a criança. A terapia é fichinha. Isso é verdade, Déia. Se você sente segurança na terapia alimentar, tudo vira recurso lúdico para nos auxiliar. Por exemplo, eu uso quebra-cabeça, pula-pula, sons, mordida dos animais, exatamente. Essa é a essência. Por isso que quando pergunto assim, ideias para trabalhar feijão, ideias para trabalhar alface, ideias para trabalhar carne. Não existe ideias para trabalhar um alimento específico. Existe você ir brincar no consultório com o que o seu paciente gosta e esse alimento vai ser introduzido ali no meio da brincadeira conforme o que o seu paciente consegue. Então, ó, o que mais de 10 anos? Mímica, jogos de tabuleiro. Então, quando eu atendia crianças maiores, eu focava muito, quando, né, eu queria investir em recurso, em jogos de tabuleiro. Então, eu tinha xadrez, eu tinha dama, eu tinha... esses jogos que tem que passar as fases, né? Conforme, eu não me lembro qual era o jogo específico, mas tem vários nesse sentido. E outra coisa também, sabe? Que nem tudo você nutri precisa levar. Nessa idade, principalmente as crianças maiores, eu solicitava que elas me trouxessem de casa o que elas gostavam de brincar. Isso dava muito certo. Cada dia eles traziam um recurso novo e a gente ficava a consulta inteira brincando da mesma brincadeira. Lá no método NutriKids eu mostro uma tabelinha que mostra assim, quanto tempo a criança fica presa numa brincadeira só. Então, criança maior, uma brincadeira dá para terapia inteira. Né? Um jogo de tabuleiro você fica ali a 45, 50 minutos facilmente. Já crianças menorzinhas, 4, 5 anos, é bom você pensar e ter cartas na mangas para 4, 5 opções, porque elas ficam presas entre 5 a 10 minutos em cada brincadeira. Então, por isso que é importante a gente também entender a fase do nosso paciente, tá? Vamos ver aqui as dúvidas que vocês colocaram. Aqueles aparelhos que fazem cupcake na hora. É bom, mas também assim, é uma coisa cara. Não investiria nesse momento se você não tá com dinheiro sobrando, a não ser que você já tenha na sua casa, tá? Deixa eu ver aqui quanto que tá. Máquina de cupcake, mas acho que tá caro. R$145. Não acho que é um investimento bom para início de carreira. Depois que você já tá aí faturando legal, aí você pode investir, vale super a pena, mas não é necessário no início, tá bom? Os desenhos vocês trabalham com base na terapia, frutas, pinturas, conforme o tempo? Não, Dalila, é isso que eu tô falando aqui. Terapia alimentar, as brincadeiras, elas não precisam ser de alimento. Não é porque eu vou trabalhar a uva que eu tenho que trazer o desenho da uva para a criança pintar. Eu quero que a criança, na minha sessão, se sinta acolhida. Eu quero que ela
se sinta segura ali comigo, que ela sinta que ali ela vai sempre se divertir, que ali é interessante estar comigo. E eu posso imprimir para ela a Frozen e pintar com ela a Frozen, porque é a Frozen que ela gosta. É isso que chama a atenção dela nesse momento. E ali a gente vai pintando a Frozen e eu vou chamando a atenção dela para o alimento em determinados momentos da consulta. Tinha crianças que eu trazia a atenção para o alimento uma vez na terapia. E o resto da terapia a gente só brincava. E nessa uma vez ela conseguiu tocar, ela conseguiu interagir, ela conseguiu sentir o cheiro. Ali eu já senti, opa, tá demais pro meu paciente. Deu, é isso que eu vou fazer com ela hoje. Agora eu vou voltar a brincar. Porque esse brincar traz pra mim essa segurança que eu preciso para na sessão que vem eu conseguir avançar cada vez mais com a minha paciente. Ela vai vir mais segura, eu vou trazer novamente esse alimento e cada vez mais ela vai conseguir avançar comigo. A Amanda colocou massinha. Gente, massinha é tão barato. E para criança pequena dá tão certo. A gente fica ali horas presa na massinha, né? Você conhece o paciente através do questionário. É uma forma de conhecer. Mas essa parte do que o meu paciente gosta de brincar é principalmente na hora que você tá com o seu paciente. Na hora que você tá ali, né? Você pode perguntar antes pra mãe e pro pai, pra ter uma noção. Mas você vai conhecer ali na hora com o seu paciente o que chama a atenção dele, ele vai falar, ele vai mencionar, você vai trazer algumas opções de 5, ele vai gostar muito de uma, aí essa uma você pode trazer sempre. A gente tem que conhecer o nosso paciente sempre a cada consulta, buscar cada vez mais entender o que pra ele faz sentido, né? Massa meleca é usado comparado à textura de um alimento como forma de aproximação, se a criança tem repulsa a algum alimento. Dalila, isso depende. Quando a criança tem TPS, que é o transtorno de processamento sensorial, geralmente ela vai ter nojo de tudo que é mais melequento, de tudo que é mais molhado, que é mais geladinho. Então, ela pode ter nojo do alimento, ao mesmo tempo que ela tem o mesmo nojo com meleca. Então, até pode ser uma forma de a gente avaliar isso. Mas Andréa Lins, eu não usava esse recurso com essa intenção. Eu já avaliava diretamente através do alimento. O recurso era mais para trazer interação na terapia, tá? Melhor mentora de todas. Obrigada pelo carinho. Então, assim, bom, dito tudo isso, eu espero que vocês saiam dessa live sabendo que dá para brincar com qualquer coisa, até mesmo sem investir. Eu vou colocar aqui uma outra idade. O que brincar, criança, 6 anos. Vou colocar aqui 6 anos, que a gente falou de crianças pequenas, de 10 anos. Ó, detetive, o mestre mandou, dança das cadeiras. Já brinquei muito de dança das cadeiras na terapia. Pega varetas eu tinha também. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de opção. São brincadeiras que a gente brincava quando a gente era criança, né? Deixa eu ver aqui, ó. Jogo da velha, gente. Funciona muito. A gente só precisa de um papel e uma caneta, né? Jogo da forca também. Quando a criança já sabe ler, escrever o jogo da forca, que a gente também só precisa de um papel e uma caneta. Stop também, a gente só precisa de um papel e uma caneta. Então, nem tudo tem que sair investindo. É muito mais você segura. Agora, para finalizar essa live, Deia, eu tô com dinheiro sobrando. Já sou aluna do método NutriKids. Tô a fim de investir em recursos, que isso também acaba facilitando a nossa vida, né? Às vezes a gente não tem tanta criatividade, então ter ali um recurso já pronto pode ajudar, né? Já tô podendo, porque eu já investi na coisa certa antes, que era no método NutriKids, para me trazer essa segurança. Uma coisa que me ajudava muito era o Senhor Batata. O Senhor Batata ajudava muito na hora de a gente fazer a criança tocar, a criança interagir, principalmente quando ela não tinha muito... Deixa eu ver se vai aparecer pra vocês. Aparece, né? Dá pra ver, né?
E aí a gente consegue ir tirando a orelhinha, a gente consegue ir tirando o chapéuzinho, a calça, e a gente consegue ir colocando em outros alimentos. No pepino, na banana, na beterraba, no alimento que você está trabalhando. Algumas crianças, dependendo do grau que elas estão, super interagem, super brincam. Outras não. Então, por isso que nem sempre o recurso vai ser a mágica da sua terapia, né? Então, o Senhor Batata me ajudava muito. E a maquininha de fazer sorvete. Só que não fazia sorvete de verdade. Era uma maquininha de massinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Era uma maquininha de massinha. Eu tinha exatamente essa aqui, ó, da Play-Doh. Então, obviamente, dá pra ver? Acho que dá pra ver, né? E aqui a gente amassava muita bananinha, a gente amassava kiwi. Eu fazia até molho de tomate nela. Com tomatinho a gente amassava, suco de uva a gente fazia, porque daí amassava a uva, saía só o caldinho, né? Muitas crianças gostavam bastante desse recurso também. Então pode ser que faça sentido, mas ó, por exemplo, vamos ver quanto que tá esse. R$107. Então, quando eu comprei, eu já estava faturando muito bem no consultório, já sabia fidelizar, já sabia vender meu peixe, já sabia fazer meu marketing, já tinha meu consultório próprio, já era referência aí na minha cidade. Saí para comprar recurso porque eu podia. Então, é isso que eu quero de você, Nutri, sem se endividar. Quando você for começar a terapia, se você ainda não tá com recursos, faz isso que eu te falei. Procura na internet brincadeiras apropriadas para a idade e pensa quais dessas brincadeiras você consegue fazer sem ter que comprar algo. Aí você também pode ir atrás de crianças aí perto de você, filhos, sobrinhos, vizinhos, que muitos deles vão ter recursos, vão ter brinquedos que não brincam mais e você pode estar utilizando. Pode estar pedindo, né, como doação, e vai fazer total sentido aí para você ter. E aí, por último, na hora de comprar, procura as versões mais baratas, procura Shopee, vai no Tudo 10 e investe de verdade só o necessário. Porque eu quero que sobre dinheiro no seu bolso. Eu quero que você, com o seu trabalho de nutrição infantil, que você possa fazer uma unha, que você possa alisar o seu cabelo quando você bem entender, ou comprar os cremes necessários para manter seus cachos. Eu quero que você possa comprar uma maquiagem para se sentir linda. Eu quero que você possa ir no mercado e comprar um suco de uva, porque suco de uva é caro, mas você é uma nutri infantil realizada e você pode comprar um suco de uva sem olhar preço. Eu quero que chegue final de semana e você possa sair com o seu filho, ir no parquinho, ir no cinema. Ele vai te pedir um sorvete, você vai poder comprar esse sorvete para o seu filho. Por quê? Porque você é uma nutri segura, porque você sabe fidelizar seus pacientes, porque você sabe vender seu peixe, mostrar seu real valor do porquê a criança está ali brincando com você, que não é só uma brincadeira. Porque o receio da maioria das nutris na hora que inicia a terapia é isso, que os pais vão achar que você está só brincando. Aí quando você tá segura, já na primeira consulta você vai saber explicar que não é só uma brincadeira. Que pode ser, inclusive, que você fique uma consulta inteira só brincando sim. Principalmente quando a gente fala de crianças autistas, algumas crianças a gente nem traz alimento nas primeiras consultas. Porque você quer gerar conexão, você quer que essa criança se sinta segura. Então, os pais precisam entender o seu trabalho, você precisa trazer essa segurança, essa confiança do seu trabalho, explicar para eles, vou ficar sim brincando muito. Pode ser que numa consulta a criança consiga cheirar um alimento. Eu preciso de 1 ano para ela de fato comer. Eu sempre dava esse prazo para os pais. Pelo menos 1 ano. E aí, os pais muitas das vezes vinham sim angustiados, não quer dizer que conversando e alinhando as expectativas eles não vinham cobrando da criança comer. Ainda mais quando os pais eram estilo parental autoritário, né? Então a gente tem 4 estilos parentais: autoritário, autoritativo, ou responsivo, negligente e permissivos, né? Principalmente os pais autoritários, eles são aqueles que querem te cobrar e vêm assim te peitando, né? Tá, mas você tá brincando aí? E meu filho não tá comendo?
E é onde você tem que bater no peito e dizer assim, ó, eu sei o que eu tô fazendo. Eu tô brincando com estratégia. Teu filho tá subindo na escalada do comer como tem que ser, dentro do tempo dele. Não vai adiantar eu forçar aqui, ele vai perder a segurança em mim. E a gente não vai evoluir mais como a gente está evoluindo aqui, mesmo que não seja no tempo que você, pai, tá querendo. E aí, mês a mês, fazer o encontro com os pais. Explicar o que foi feito em cada sessão. Com qual objetivo, o que vocês conquistaram. E ó, supervalorizar cada conquista para esses pais. Inclusive para você, Nutri, porque o que eu vejo de muitas alunas é também isso. E muitas Nutris que não são alunas, mas estão sempre aqui comigo também. Ai, mas ele só deu um beijinho, gente. Teve pacientes que ficou comigo mais de 5 meses para conseguir dar o primeiro beijinho num alimento. Então, cuidado com as nossas expectativas, respeite o tempo da criança e cada uma vai evoluir no tempo dela. Mas é claro, a gente tem que estar sempre em constante busca de conhecimento para saber se a gente também está fazendo o que deve ser feito para evoluir com essa criança, né? Que não é só chegar e brincar, tem toda uma estratégia por trás. Mas aí, mês a mês, fazendo essa reunião com os pais, alinhando as expectativas, mostrando o que foi de fato conquistado, cobrando deles o papel deles em casa. Qual foi a tarefa de casa que você, como Nutri, passou para os pais? Não fique só com a responsabilidade para você da criança evoluir na alimentação dela. Tem que ter o papel dos pais e você precisa ser a profissional que vai cobrar isso dos pais. Não devemos ficar acanhadas. Ai, porque os pais estão pagando, então sou eu que tenho que trazer o resultado. Isso não existe, é um trabalho em equipe. E quando eu explico isso para os pais, que eu tenho a ferramenta ali dos 3 pilares, que eu já mostrei aqui em várias aulas, o terceiro pilar é o papel dos pais em casa. Então, quando a gente vai fazendo esse alinhamento de expectativas a cada mês, é onde a gente vai fidelizando esse paciente. E aí eu tenho alunas que estão há mais de 2 anos com o mesmo paciente, brincando no consultório. Muitos desses pacientes não estão comendo 30 mil alimentos como os pais gostariam. Estão ainda evoluindo mesmo depois de 2 anos. É um processo, é um aprendizado. O comer envolve 5 sentidos. E muitas das crianças ainda não têm nem equilibrado esses 5 sentidos, precisam de mais profissionais ajudando, uma TO, uma psicóloga, uma odontopediatra, uma pediatra vendo a parte fisiológica, se não tem algo que está impedindo essa criança de evoluir na sua terapia. Então nós, Nutris, também temos que saber quando a gente precisa de mais profissionais, porque às vezes a gente fica pensando, ai meu Deus, porque eu não sei mais que atividade fazer, porque meu paciente não evolui, e a gente não vê que ele só vai evoluir quando tiver com uma terapeuta ocupacional junto com você. E aí você tá gastando, investindo, pensando em 1000 formas de fazer a criança se aproximar do alimento, e essa criança não tem condições sensoriais para isso. Você, como profissional, não estava segura para fazer essa observação e encaminhar para uma terapeuta ocupacional. E saber explicar para a TO o que está acontecendo com o seu paciente, o que você já fez até aqui na terapia, do que você precisa dela agora, porque assim você vai conseguir evoluir com o seu paciente. Então, é todo um contexto, né? Nós Nutris temos que entender todo esse contexto. E aí, é onde você vai ter esse faturamento sólido com seus pacientes, no caso aqui em questão, né, de terapia alimentar, fora introdução alimentar, fora atendimento de crianças com obesidade, fora amamentação e todas as outras áreas que você pode estar atuando. Então, assim vai sobrar dinheiro. Assim você vai faturar mais de 10 mil por mês. Não é só investir no recurso lúdico. Mas, já que eu sei que vocês gostam, né, eu trouxe aqui várias sugestões. Espero que tenha ajudado. Essas sugestões dão certo, né? E vai fazer aí sentido nas suas terapias também. Na primeira consulta, onde vamos conhecer a família e a criança com TEA para seguir igual de uma criança típica, aí você é aluna do método, né? Aí tem o módulo lá de nutrição no autismo e tem o módulo de seletividade. Você vai unir aí o conhecimento desses 2 módulos. Mas, geralmente, com crianças com TEA,
você tem que fazer um atendimento aí primeiro com a família, inclusive para acolhimento, né? Então, esse primeiro atendimento para entender como foi o diagnóstico, como foi receber esse diagnóstico, se os pais estão ainda de luto ou não, o que eles já conhecem da parte nutricional no autismo, né? Porque muitos deles já vêm com muitas informações, já esperam muito de você em relação a glúten, a leite, a tudo, suplementos. Então, é o momento de você entender o que eles sabem ou não sabem referente à nutrição infantil. E aí, toda aquela parte inicial lá de avaliação, né? Desde o momento da gestação até o momento atual, como foi essa alimentação da criança até aqui. E aí, numa segunda consulta, você pede para a criança vir para um momento ali de avaliação mesmo e ver como que vai ser a interação com você, tá bom? Mas, basicamente, eu seguia com criança típica e atípica dessa forma. Mas, pensando em vender o seu peixe, talvez uma consulta só também faça sentido, como eu ensino lá no método, tá? Então, você vai ter que ver conforme você vai testando o que faz sentido. Fazer tudo numa consulta só para você conseguir vender a terapia, ou se você divide em 2 consultas ou em 3 consultas, essa avaliação não tem certo nem errado. Tem que ver o que você vai ganhar mais dinheiro, o que você vai conseguir vender melhor seu peixe para fazer essa criança fidelizar para você, tá? Nutris, muito obrigada pela presença de vocês. Então saiam por aí pedindo brinquedos para quem vocês conhecem. Entendam mais o universo infantil. Trabalhem, gente, a criatividade em vocês, tá? Eu queria finalizar essa live falando isso. Só um minutinho. Porque a criança sinaliza pra gente o que ela quer. Teve uma aluna minha que ela falou assim, que ela levou várias coisas pra criança brincar, vários brinquedos, várias ideias. E a criança só queria saber de ficar rodando na cadeira. Ou seja, será que eu vou ficar insistindo para essa criança brincar daquilo que eu decidi que ela deveria brincar? Ou eu vou seguir o instinto de uma nutra infantil, a intuição da nutra infantil, e vou aproveitar aquilo que a criança está me dizendo, que ela está dizendo que quer brincar na cadeira? Então também tem esse olhar para o seu paciente. Ele vai sinalizando para a gente o que vai fazer sentido no dia. Então, através da brincadeira na cadeira, eu poderia ter, né, a aluna poderia ter estimulado de monte a escalada do comer. Ou seja, né, é porque eu não conheço o paciente, mas se é um paciente que gosta de desafios, eu já ia colocar uma música, eu já ia falar assim, ó, vamos girar na cadeira até a música parar. E aí a gente ia girar, brincar, eu ia fazer barulho, uhul, gira, 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 dependendo da idade, né? A música parou, já ia falar assim, ó, agora, pra gente continuar na brincadeira, né, o reforço positivo. Vamos ver se você consegue cheirar essa banana. Conseguiu? Bora voltar, bora girar na cadeira. Porque a criança mostrou que ela quer girar na cadeira. E o foco da minha terapia alimentar inteira vai ser ficar girando na cadeira. E principalmente quando a gente fala de crianças típicas, atípicas, né? Crianças com autismo, é interessante a gente cada vez entender qual é o foco dela. Se ela gosta de barulho, se ela gosta de ficar girando, porque é o jeito que ela se orienta. E então, a gente tem que olhar para o nosso paciente e já trazer a criatividade. Deixa eu trazer um outro exemplo, só para demonstrar assim, quanto é importante a gente estar de olho no que a criança está mostrando e tentar incrementar com a nossa criatividade, né? Deixa eu tentar lembrar de algum caso aqui que vai me fazer... Eu tinha uma paciente, ela não tinha diagnóstico de autismo ainda, mas eu desconfiava muito e já comecei a conversar com a família e encaminhar para buscar, né, se era ou se não era autista, enfim. E ela tinha um hiperfoco com livros. Livro é outra coisa que ajuda muito, gente. E qualquer livro, não precisa ser livro relacionado com alimentação. As crianças amam livros. A gente cresce com os livros, né? Então ela chegava no meu consultório, ela queria ler os livros sempre. Era o hiperfoco dela. Ela pedia para pegar todos, a gente botava no chão e ela só queria ler livros. Então, eu, Andréia, como é que eu ia enfiar alimentos numa brincadeira que só envolvia livros? É onde eu trazia essa questão do reforço positivo.
Agora vamos trocar de livro. Pra gente trocar, a gente precisa... Vamos lá naquele alimento, vamos ver o que você consegue? Aí ela fazia porque ela queria voltar e ler livros. Era onde a gente conseguia evoluir com alimentos, mas a gente ficava a terapia inteira lendo livros. Então, é isso. É essa a essência, fora tudo que você já fez antes. Fora que você já enviou um plano alimentar terapêutico para a família de esticamento, você já suplementou sua paciente, porque ela não pode estar de jeito nenhum deficiente de nutrientes, e até ela evoluir na terapia, você já tem que ter garantido que não vai faltar nem macro, nem micronutrientes para o seu paciente. E você já soube orientar o papel dos pais ali nesse processo, o que eles vão conseguir aplicar em casa, né? De uma coisinha por vez, sem cobrar muito. E geralmente eu espero pelo menos uns 2, 3 meses para começar a passar a tarefa de casa para os pais, porque até lá eu preciso que eles entendam que o tempo da criança é diferente do tempo deles, até para a gente reconquistar a segurança da criança em relação ao momento da refeição, que muitas delas já vêm traumatizadas, já não querem nem sentar na mesa com os pais, né? Então a gente também precisa saber trabalhar isso em consultório e também estar segura para passar para outros profissionais quando necessário. Porque muitas das vezes a questão da seletividade são traumas envolvidos com alimentos e eu preciso de uma psicóloga, é questão sensorial e eu preciso de TO, é questão fisiológica, eu preciso que um pediatra, um gastropediatra, um alergologista, um otorrino muitas vezes, porque às vezes é questão da respiração, a criança não sente gosto das coisas. Então a gente tem que estar atenta e segura para isso também. Todo esse passo a passo eu ensino no método NutriKids. Não estamos com as inscrições abertas, mas assim que tiver eu te convido a vir comigo. Um grande beijo, fiquem com Deus, espero ter ajudado. Tchau, tchau, Nutris!